Olá a todos, o meu nome é Beatriz Zacarias, eu sou aluna do bacharelado em Astronomia no IAG e hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre o meu projeto de iniciação científica realizado sob a orientação do professor Alessandro De Rocket. O nome do projeto é Detecção de Variabilidade no J+, S+, e JPass. Antes de apresentar a metodologia, eu queria introduzir para vocês o assunto de transientes e o que é essa variabilidade que eu estou buscando. A classificação de um objeto astronômico como transiente ela é uma classificação que depende de uma característica do objeto, que é a variação do seu brilho no tempo. Essa variação ela pode ou não ser periódica e ela pode ocorrer num espaço curto ou longo de tempo. A classificação de transiente ela é uma classificação bem geral e ela acaba englobando diferentes tipos de eventos e objetos astronômicos, podendo ser utilizada desde estrelas variáveis até eventos do tipo supernova. Para fazer a detecção de um transiente, é importante que a gente tenha observações do mesmo objeto espaçadas no tempo, para poder encontrar uma variação de brilho. Essa variação de brilho ela é detectada por dois métodos possíveis, o método de imaginamento e o método de comparação de catálogos. Eu trouxe para vocês dois exemplos de transientes, um transiente conhecido, que foi a colisão de duas estrelas de nêutron, que ocorreu em 2017, e essa é a imagem no canto inferior esquerdo do slide. Nela a gente consegue notar claramente que há uma variação de brilho na região onde ocorreu o evento. No canto direito eu trouxe um exemplo de resultado do meu projeto, que é uma estrela que foi detectada como uma possível candidata variável, e nesse caso a gente não consegue perceber visualmente uma variação de brilho. A variação ela foi detectada através dos dados fotométricos dessas imagens. Então, os dados fotométricos foram extraídos e foi feita a comparação das magnitudes. No ano de 2020, o meu foco foi então automatizar esse processo de comparação de catálogos para que ele funcionasse nos dados do J+ e dos projetos afiliados. Os dados principais que eu utilizei no início do meu projeto foram dados do J+ e do JVAR, que são dois levantamentos de dados que acontecem no Observatório Astrofísico de Havalambre, os dois utilizando o telescópio JST. Esses projetos eles são varreduras do céu local, utilizando diversos filtros. O J+ trabalha com 12 filtros e o JVAR trabalha com 7. No entanto, no meu projeto eu foquei na utilização dos filtros G e R, que são filtros padrão para outras surveys também. Para ter uma variação, para utilizar observações obtidas em tempos diferentes, foi utilizada também os dados da survey Pan-STARRS. A primeira data release dessa survey, que foi utilizada, foi obtida durante o ano de 2016, então existe pelo menos um ano de diferença entre as observações que a gente está utilizando. Os dados do JVAR e do J+, eles são imagens das quais a gente extrai a fotometria e a gente pode utilizar para comparar as magnitudes. Cada imagem obtida pelo JVAR ou J+ tem em torno de 2.000 a 4.000 objetos. Esses objetos, antes de serem comparados, a gente faz um filtro tanto de qualidade para garantir que não haverá nenhum erro fotométrico nos nossos resultados, quanto de morfologia para tentar limitar os nossos objetos mais circulares. Após a aplicação dos filtros, é possível então fazer a comparação das magnitudes com a Survey Pan-STARRS. Eu trouxe para vocês um exemplo do campo observado pelo JVAR, o campo 02359, e eu trouxe as comparações de magnitudes desse campo com o Pan-STARRS. A comparação da magnitude nada mais é do que uma subtração entre as magnitudes dos dois levantamentos. E para a maioria dos objetos em um campo é esperado que não haja nenhum tipo de variabilidade. Então, a subtração é esperada para estar em torno de zero, com pequenas variações dependendo de condições fotométricas e observacionais. No entanto, o que a gente obteve para os filtros G e R foi uma variação em torno de um valor constante, menos 1.8 no filtro G e menos 1.6 no filtro R. Isso acontece porque os dados da Survey JVAR não estão calibrados para serem comparados com dados da Survey Pan-STARRS. Essa variação em torno de um valor constante, ela não interfere nos resultados, desde que a gente leve em consideração essa falta de calibração na hora de fazer as comparações. Calibrando esses dados e levando o valor médio para zero, a gente consegue detectar as possíveis variáveis utilizando um parâmetro de 3 sigma. Então, qualquer objeto que teve uma variação maior do que 3 sigma da magnitude foi detectado como possível candidato a variável. No filtro G foram 129 objetos e no filtro R foram 51 para esse campo. Para verificar a qualidade do nosso método de detecção, a gente fez uma análise da morfologia desses objetos detectados e a gente utilizou também as identificações já feitas desses objetos nas bases do SIMBAD e na base de dados extragalácticos da NASA. Com essa busca, a gente identificou que existem 108 galáxias nos nossos dados da banda G e 46 galáxias nos nossos dados da banda R. Apesar de a gente já ter tentado filtrar as galáxias dos resultados, a existência de tantas galáxias nos nossos resultados não era inesperada, já que existe uma grande diferença de qualidade de imagem entre as duas surveys e também uma diferença na abertura da fotometria.
Apesar da quantidade de galáxias, nós ficamos esperançosos que o nosso método funciona, já que dentro dos dados detectados como possíveis candidatos, foram detectados objetos que são realmente variáveis. No filtro G, nós detectamos uma variável Lira e 5 estrelas binárias, que são realmente objetos variáveis. Ainda fora dos objetos já identificados, foram 14 objetos sem identificação no filtro G e 4 no filtro R. A partir de agora, a gente pode estudar esses objetos com mais calma, através das suas curvas de luz, e tentar verificar se existe realmente uma variabilidade. Além desse, o próximo passo é aplicar o programa em outros campos do JVAR, JPlus e de outros projetos afiliados. Muito obrigada por escutarem.